Muito boa tarde. Estamos então em mais um programa onde hoje temos como convidado o Jorge Gomes da Associação Cooperativa a Youthcoop, não é? Exatamente. Youthcoop, que atuam na área da capacitação dos jovens. Antes de sabermos o que é esta Youthcoop, gostaria que te apresentasses. Quem é o Jorge Gomes? Quem é o jovem Jorge Gomes? Então, boa tarde e obrigado por este convite. Quem sou eu? Quem és tu? Bem, sou uma pessoa que ainda tem mania que é jovem, 32 anos, pronto. Tenho um percurso já grande na área do associativismo e agora também no cooperativismo. São percursos muito próximos. Sou gestor de projetos sociais e trabalho neste momento com projetos sociais com e para jovens. Envolvi-me no associativismo desde 2012, ou seja, já vão mais de 10 anos ligados a organizações da economia social, a trabalhar em assuntos ligados à juventude, no voluntariado, também os projetos internacionais ligados ao Erasmus+, formações, etc. Sou, mais na área académica, estou ligado à engenharia informática. Tenho licenciatura e mestrado em engenharia informática, cheguei a trabalhar na área. Mais recentemente estou a estudar, encontro-me neste momento no mestrado em gestão e regime jurídico da economia social, ou seja, acaba por ser uma das áreas de grande interesse que eu tenho, que é a área também de perceber e compreender o que é isto das organizações da economia social. A tua formação não para? A minha formação não para, eu gosto de estar sempre a aprender, sempre curioso. E a ideia disto é que também que eu consiga ter a minha capacitação para conseguir capacitar outras pessoas. Olha, Youthcoop, já nos disseste que é uma cooperativa que tem como objeto a capacitação e consciencialização dos jovens. Exatamente. É isso. O trabalho que tens feito, como é que os jovens têm recebido as valências que vocês lhes tentam transmitir? É assim, numa primeira vez, a aproximação às vezes é vista como dúvida, diria assim, porque as pessoas, educação não formal, o que é isto? Educação não formal, o que é isto? Que tipo de atividades é que nós vamos fazer? Mas depois de experimentarem e de percorrerem, terem um percurso connosco já de longa duração, veem que nós temos uma forma diferente daquilo que tradicionalmente conhecem, que é a escola. Conseguem explorar o seu potencial. Mas vocês não se substituem à escola? Vocês são um complemento? Um complemento, exatamente. Okay. A educação não formal em global assume-se como um complemento àquilo que se faz no contexto de escola. Não só... Os jovens vão à escola, aquelas X horas, e depois têm X horas onde trabalham convosco, é isso? Não é? Sim, de forma voluntária. Sempre por iniciativa dos próprios jovens. Durante a semana ou ao fim de semana? Nós fazemos às vezes durante a semana, mas sobretudo temos atividades ao fim de semana, porque quando os jovens estão mais livres, digamos. A escola, nós não nos substituindo à escola, nós não podemos fazer atividades quando os jovens estão no contexto de escola. Claro. Bem sei que nós abrangemos vários públicos alvos. Nós trabalhamos essencialmente com jovens adolescentes até aos 20 anos, normalmente estão ainda em idade escolar, mas também temos atividades para jovens mais velhos, que vão à juventude. Hoje em dia assume-se que é entre os 12 e os 30 anos. Mas depois dos jovens participarem neste tipo de atividades, nós trabalhamos parte das competências, também trabalhar problemas sociais, temas que são interessantes aos jovens. Temos muito o trabalho das questões de criar espaços de participação, e não só de capacitação, mas também que eles saibam depois como participar, por exemplo, na sua comunidade, conhecerem os recursos que existem na sua comunidade. E como ajudar também, não é? Porque eles depois também adquirem valências e podem ajudar as suas comunidades. Exatamente. Ao criarmos estes espaços de pensar, de conviver com os jovens, também estamos a criar espaços de ação, desde atividades de voluntariado, criamos atividades de intervenção, nós temos várias áreas de atuação. Por exemplo, temos agora até projetos ligados
mais de longa duração para intervir junto da população adolescente, sobretudo com jovens que nós consideramos problemáticos, não? Nós chamamos problemáticos, nós chamamos jovens que tenham menos oportunidades, ou jovens que estejam em situação de vulnerabilidade. Ok. Há bocado, e já voltamos a esse tema, antes de entrarmos aqui no estúdio, falaste que já foste ao estrangeiro, não é? Exatamente. Para ver outras experiências e principalmente Lituânias e esses países. Sim. Que experiências é que tu adquiriste? O que é que tu viste, além das loiras, o que é que tu viste lá nessa experiência que tiveste? Então é assim, posso falar da minha primeira experiência que eu tive, na altura enquanto voluntário, fazia parte de uma associação que é a Associação Rota Jovem de Cascais, e a minha primeira experiência internacional foi a participação no intercâmbio internacional de jovens, no contexto do Erasmus+, em que fomos para a Lituânia abordar um tema. O tema era simples, estereótipos. O que é que são estereótipos, quais são as suas consequências e como é que nós os podemos abordar e também evitá-los. E essencialmente foi um grupo de, agora estou-me a tentar recordar, 30 jovens de vários países, pelo menos de 6 países diferentes. Europeus? Europeus, sim. Nós tínhamos Lituânia, tínhamos Arménia, tínhamos Polónia, Finlândia, e já não me recordo exatamente os países. Já foi em 2012. Se calhar Suécias, para aí? Suécia não, mas tinha países mais de sul da Europa. Da Europa, ok. Sim, Itália, tínhamos Portugal, acho que era Portugal e Espanha, se bem me recordo, porque hoje entretanto já fiz outros, também participei em outros intercâmbios, por isso posso já estar a confundir. Mas nós fomos explorar, foi esta questão primeiro de abordar quais são os estereótipos comuns que nós temos associados aos países, o que é que nós vemos a nível de panorama de racismo, de estereótipos, o que é que isto gera, discutir estas questões, também como é que nós podemos agir a nível local e depois trazer esta experiência a nível para o nosso ambiente local, também para pensarmos como é que integramos na nossa vida e como é que podemos criar atividades ou criar momentos que prevenimos este tipo de comportamentos. Que tipo de estereótipos é que vocês detectaram e foram falados, conversados, principalmente nos países bálticos? De estereótipos é que Nos países bálticos falou-se muito da questão do espaço pessoal. Não foi mais de estereótipos, falou-se muito desta questão do espaço pessoal, do Sul, por exemplo, de olharem para as pessoas do Sul e, por exemplo, nós tínhamos no nosso grupo, eu lembro, tínhamos colegas que, tal como eu sou muito branco, e chegámos lá e eles diziam, mas vocês são portugueses? Nós tínhamos uma ideia completamente diferente do que eram os portugueses. Pensavam que as pessoas eram mais escuras, que tínhamos outro tipo de dinâmica, que não éramos tão afáveis, que não éramos tão conversadores. Achavam impressionante nós sermos barulhentos. Ok. É interessante. Para eles nós somos barulhentos. A questão do espaço físico, nós falamos muito próximos das pessoas. Para eles o espaço é tipo... Ok. E isto é que isto são as diferenças culturais, que são às vezes problemas que nós não notamos, e isto são desafios até para as pessoas que vêm para cá, para Portugal, que vêm que imigram por questões de trabalho, para a procura de novas condições, e agora temos as questões dos refugiados também, e que mesmo assim enfrentam isto no dia a dia, que é pequenas diferenças culturais, para nós são pequenas, para eles são grandes. Ok. E isto, por um lado, é o efeito, é sensibilizar as pessoas que participam neste intercâmbio, ficam mais sensibilizadas sobre estas pequenas questões, quando no futuro interagirem com pessoas que sejam de fora do seu país, poderem terem comportamentos que sejam mais adequados a esta integração. Nessas tuas idas ao estrangeiro, participaste também em cursos de formação de formadores. Exatamente, cursos Quais foram as temáticas? Estas temáticas que temos estado a falar. Um deles foi sobre a criação de projetos internacionais ligados ao Erasmus e não só. Participei, por exemplo, num que era pensar em projetos que poderiam se transformar em intercâmbios de jovens e como é que nós poderíamos criar estes projetos de forma a que traga um benefício para as comunidades locais de onde os jovens vêm, ou seja, também ter um impacto não só a nível internacional,
mas a nível local, que é o que é desejado nos programas de Erasmus. O objetivo, sim. Mas o outro que me fez também entrar na área do trabalho de juventude, ser técnico de juventude, foi uma formação de formadores ligada à educação experiencial, educação não formal experiencial, muito através de atividades ao ar livre, e foi na Hungria. Foi bastante interessante, foi no meio de uma floresta. Fantástico. Foi fantástico. E trabalhámos muito esta questão de o sentido de grupo, de cuidar do grupo, de desenvolver atividades. Tipo que estamos a falar tipo campismo? Nós fizemos uma expedição no meio do mato. Fomos em grupo, todos, cada tipo escoteiros, tipo escoteiros. E tivemos que acampar sem tenda, foi tudo improvisado, mas tudo planeado. Foi bastante interessante, com tarefas, com desafios. Fazer os sítios onde dormiam, as barracas e essas coisas. Exatamente. Liderar, temos que ajudar pessoas, por exemplo, simular que tínhamos pessoas no nosso grupo com problemas, por exemplo, nós tínhamos um desafio que havia sempre a rodar, havia uma pessoa que era cega, havia uma pessoa que não podia falar, por exemplo, mas depois tinha uma tarefa, tinha que comunicar algo. É interessante. Isto desenvolve-se o espírito de grupo e também o cuidado pela outra pessoa, o servir a outra pessoa. Por outro lado, nós também tivemos a parte mais prática, que foi ter uma experiência de planear e dinamizar uma atividade prática e questões de segurança que nós temos de ter quando estamos a trabalhar com crianças e jovens. Nós somos público. Nós consideramos que as crianças e jovens são um público vulnerável na perspectiva em que nós temos que cuidar das pessoas que nós estamos a capacitar. Claro. Olha, há aqui uma coisa interessante que é, portanto, tu és formado és engenheiro de software, não é? Exatamente. Trabalhaste em projetos de aplicações de web que tinha como foco a acessibilidade para pessoas com dificuldades visuais. Exatamente, fiz até na faculdade. Essa experiência foi uma experiência mais de trabalho, foi no contexto do laboratório trabalhei para um laboratório da faculdade e nós estávamos a trabalhar em interfaces web. Na altura, as interfaces web era uma coisa que estava ainda em construção. E era para televisões, para fazer televisões mais inclusivas. Por exemplo, as televisões que nós temos da NOS, da MEL, poderem ser utilizadas com pessoas que tinham dificuldades visuais. E testar isto. E na altura foi um desafio também. Foi em 2000 entre 2008, não é? Foi bem em 2009, sim. Foi mesmo antes da experiência mesmo que eu tive, depois disto ali mais ligado à área social. Mas que eu achei interessante. Também fui já mentor de pessoas que vinham, de novos alunos que chegavam à faculdade. E foi daí que também despertou este meu interesse em ter um impacto diferente nas pessoas. Não me vi, a mim perguntaram-me: tu vias-te como um professor na faculdade? Sim, mas depois que eu conheci esta questão da educação não formal, foi tipo: não, na faculdade não é isto que me atrai. Quero ter um impacto de forma diferente, quero ter um impacto em que as pessoas sintam uma mudança nelas próprias e que tenham maiores capacidades para vários aspectos da vida. Para que tenham as ferramentas para que possam fazer a sua vida, não é? Exatamente. Olha, vamos recuar aí até 2012, em que tu participaste em encontros informais e debates sobre política, que visavam a criação de um partido. Sim. O tal Partido Pirata. Partido Pirata Português. O que é isto? Então, o movimento, isto é muito atrás. Isto foi uma... Partido Pirata. Digamos, isto foi fruto de debates. Mas o Partido Pirata existe ou existiu? Isto é muito atrás. Existiu um movimento, não existiu o partido. O partido em si nunca existiu. Isto foi digamos, os meus primeiros contactos com a parte da política. 2000 e quanto? Deixa-me pensar, eu entrei em 2006 na faculdade, isto está de ser 2008, 2009, falar com pessoas, falar em comunidades online, debates depois que organizámos mesmo entre colegas sobre... Eu lembro-me de ouvir falar nessa ideia do tal Partido Pirata. Então, um Partido Pirata... à televisão. Exatamente, o Partido Pirata... eu agora já não sei precisar, porque eu já estou afastado do movimento há muito tempo e afastei-me da política partidária, principalmente desde que entrei na área social, porque eu trabalho mais na parte, a minha política é os jovens e não propriamente os partidos, mas nesta altura nós começamos com debates políticos também para eu interessar e saber
como é que funciona, como é que Portugal funciona em nível de política. E um partido que nos chamou a atenção, e que chamou também a atenção a muitos dos nossos colegas, foi o Partido Pirata Sueco. Foi um novo partido que saiu para proteger a partilha cultural, para proteger a privacidade das pessoas. Foi um partido que teve algum impacto na Suécia, não foi? Teve um impacto na Suécia, teve um impacto na Alemanha, teve um grande impacto na Islândia. Atenção, chegou a estar no poder da Islândia. Chegou a estar no poder da Islândia. Foi convidado na altura, mas eu não fui pesquisar por acaso já muito sobre isto, porque isto já foi depois de eu estar envolvido na área social. Sim. Mas chegámos a criar aquilo que era as bases para um movimento para a criação deste partido, porque nós fizemos um manifesto para Portugal, estabelecemos o que era as bases de proteção, e é muito para as questões de proteção dos direitos humanos das pessoas, mas direitos humanos mais específicos, que até às vezes que estão ligados, como eu disse, à defesa da partilha cultural, à privacidade dos dados, ao facto também contra a perseguição das pessoas por questões ideológicas. Entre outras. E criámos uma associação, na altura uma associação sem personalidade jurídica. Chegámos a criar e ela ainda hoje existe. Como é que se chama? Na altura nós queríamos criar a associação para a criação do Partido Pirata Português. Não me recordo já o nome, mas o nome era algo deste género. Era a associação que visava a criação do partido. Foi quem foi registar, o meu colega que na altura foi registar, teve que deixar o nome assim por causa de como são as normas para criar estas associações. Muito bem. Olha, a nível profissional, entre 2013 e 2015 trabalhaste como consultor em várias empresas. Exatamente. Não vamos aqui fazer publicidade a essas empresas. E o objetivo era criar portais, não era? Portais empresariais para empresas. Eu trabalhava como desenvolvedor web developer. Depois até foquei a minha área para o desenvolvimento de interfaces, ou seja, nós chamamos de trabalho de front-end, ou seja, a parte visual para os utilizadores. E sim, eu trabalhei durante 2 anos nessa área. Foi uma área interessante, e tive um contacto, porque estava numa equipa, integrei-me numa equipa e estava muito ligado também a esta questão da gestão de projetos, e é uma coisa que eu vi desde então, e que agora que trabalho na área social também na gestão de projetos, há muita coisa parecida. A parte de gestão de projetos aplica-se toda também na área social. Em várias áreas, não é? A parte empresarial, a área social. Quais são as coisas mais parecidas que tu consegues ver entre a área empresarial e a área pessoal? A gestão das tarefas, a gestão das equipas, das pessoas. Eu diria que também, normalmente, nós estamos a trabalhar para um cliente. Aqui o cliente, não temos um cliente em si que exige, mas temos financiadores, e os financiadores têm uma determinada expectativa. Temos prazos e alteração constantemente de requisitos, de questões. Aqui depois tem a entrar a diferença, que é o porquê que há a alteração dos projetos, porquê que há a alteração das tarefas. Mas há muitas coisas em comum, contrariamente às vezes à ideia que as pessoas, na altura em que eu não estava envolvido na área social, pensavas que a área social era uma coisa mais... Era uma coisa totalmente diferente, mas tem muitos pontos de união, e a gestão de projetos na área social, tem pontos iguais e tem muitos pontos diferentes. A parte mais diferença é que acho que a área social, como a diferença é a humanidade. Há muita mais humanidade, há muito mais contacto com as pessoas. Não podemos ver tudo de uma forma, como se vê muito nas áreas empresariais, que é o dinheiro, o lucro, o tempo. O objetivo final é sempre o lucro. Que o objetivo final na economia social é as pessoas, a primazia das pessoas, em lugar ao capital, em lugar ao dinheiro. E isso faz toda a diferença, porque às vezes é preciso sustentabilidade, é preciso garantir que as organizações tenham condições para continuar a fazer a sua ação, o seu trabalho, mas o objetivo é ouvir as pessoas, é prestar atenção, é ajudá-las dentro do possível, e sobretudo a nossa missão enquanto Youth Group é capacitar as pessoas, não é dar o peixe somente, mas também dar a cana para pescar. Mas às vezes também se tem que dar o peixe. Claro, para incentivar as pessoas, não é? Para que as pessoas
já com aquele peixe, vão pescar a cana para ter mais. Exatamente. Olha, continuamos aqui com as datas, isso é inevitável. 2016, juntaste ao programa de empreendedorismo social e formação para cooperativismo. Exatamente. Para se desenvolver o plano de negócios sociais da Youth Coop, não é? Que resultados é que obtiveste? Então, este plano, já agora é preciso mencionar, isto é um plano que existiu, foi apoiado pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que é uma organização a nível nacional que dá apoio, não só fiscaliza, mas dá apoio às cooperativas a nível nacional, e não só, também dá apoio a associações, dá apoio a todas as organizações da economia social, e também tem uma valência atualmente também de apoio na área do voluntariado. E na altura nós participámos neste programa com uma ideia que foi criar uma organização que pudesse exatamente fazer aquilo que nós fazemos hoje, que é capacitar os jovens. E reunimos-nos com um conjunto de pessoas e avançámos para este curso. E deste curso saiu o quê? Saiu a ideia de criar uma cooperativa, que foi a Youth Coop, e de podermos criar serviços, programas pudessem envolver jovens, capacitá-los, envolvê-los na sua comunidade e conseguirmos e estarmos mais informados sobre como gerir uma organização deste tipo. Porque não é fácil criar uma organização do zero. Claro. Que mesmo uma associação mesmo que não tenha fins de, digamos, de trabalho, de ser um projeto para ser o posto de trabalho de pessoas, Dá sempre trabalho. Existem obrigações, existem cuidados que temos de ter. Existem regras, que às vezes é muito burocrático, e acho que há um esforço também, pelo que aquilo que eu estou a estudar agora, há um esforço também para desburocratizar um pouco estes processos. Mas mesmo assim não é acessível para toda a gente. E o que quando me vêm jovens até perguntar a mim se eu devo começar o meu próprio na área social, para quem tenha que desenvolver coisas na área social, se quer fazer um projeto, quer fazer uma associação, a minha primeira pergunta é: não existe uma associação que tu possas juntar, ou uma organização que já te possas juntar, que tenha umas ideias parecidas? Porque a gestão de uma organização não é fácil. Não é fácil, requer recursos, mas no maior recurso que nós temos, que normalmente temos limitado, é o nosso tempo. E na altura, bem sei que este programa tinha um apoio de uma bolsa para as pessoas que estavam a participar, mas era limitado, tinha só 6 meses de programa, mas depois envolveu todo o processo de candidatura, envolveu o processo de criar o plano de negócios, saiu um plano de negócios, adaptado ao que é as cooperativas, e no fim de tudo, depois também há todo um investimento de tempo até estabelecer parcerias, estabelecer o que é a organização, obter financiamentos, obter apoio local. Tudo isto leva tempo. Não é fácil. É um emprego. É um emprego para ter um emprego. Tens que dedicar aquilo o dia todo não é? E dali também tens que tirar o teu dinheiro para precisas de viver, não é? Exatamente. Eu posso dizer que quando fundei a cooperativa, foi em 2018, eu só comecei a receber um salário a partir de 2019. Eu só consegui começar a receber o salário a partir de 2019. Não foi complicado aquele primeiro ano, foi muitas histórias de voluntariado, de investimento, mas atenção que isto aplica-se também a quem queira criar uma empresa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitas histórias. Por isso é que, infelizmente, é um desafio começar para muitas pessoas, é um desafio de começar o seu próprio negócio. Então é preferível que haja, e isto acho que a economia social, há muitas organizações. Ainda vocês estiveram aqui na semana passada, há 2 semanas, já não me recordo, até uma pessoa que falava e dava apoio nesta área de apoiar os jovens a desenvolver os seus projetos. Nós na Youth Coop também o fazemos, e às vezes é essencial para as pessoas, até para as pessoas que nos estão a ouvir,
é essencial procurarem organizações locais que possam ajudar, que já tenham estruturas montadas e que a partir dali eles possam desenvolver a sua atividade, o seu negócio, o que for. Não é? Ou pelo menos pensar nestes pequenos detalhes, como é que o tempo necessário para investir, o que é que se vai fazer e qual é que é o foco. Mas é preciso apoio, até para isto é preciso muito apoio e não há problema nenhum e toda a gente procura apoio para iniciar os seus próprios projetos. E a burocracia é grande, não é? É grande, mas acho que quando há vontade e dedicação e há um bom projeto, tudo isso é superável. Consegue-se superar. Consegue-se fazer. Olha, a nível da União Europeia, sei que há alguns apoios para este tipo de atividades, não é? Porque eu sei, porque tenho uma pessoa, amiga, que tem também uma associação na área médica, que ele é médico, e ele disse-me que há muito dinheiro na União Europeia para ajudar este tipo de associações, mas que esse dinheiro, infelizmente, os portugueses, as associações portuguesas, ou não têm conhecimento, ou se calhar dá-lhe muito trabalho ir buscar esse dinheiro, não é? Vou-lhe ser sincero, se há esse dinheiro, que me digam onde é que está esse dinheiro. Porque eu próprio... Dizem que há programas para... Há programas, só que aqui a questão é, se há dinheiro para investir nas organizações, a maior parte dos programas são programas de investimento. Okay. São créditos. E um crédito implica... Não... Pois, e às vezes é preciso ter uma visão de negócio que as pessoas não estão capacitadas para isto. Eu não estou a dizer agora que as pessoas não têm as competências para iniciar os seus negócios. Há determinadas linhas de financiamento, requer um determinado nível de competência das pessoas, por causa das burocracias envolvidas, por causa da gestão de dinheiro, etc., que se calhar as pessoas numa fase inicial não o têm. E não vale a pena, e isso aí desaconselho, se não tiverem essas competências nem quem os possa ajudar, é preferível começar com uma coisa mais pequena e não investir nos programas de financiamento. Mas existem programas de financiamento para projetos sociais. Por exemplo, a União Europeia tem o Erasmus. O Erasmus permite fazer projetos de mobilidade, permite fazer projetos de... Esses projetos de mobilidade que falas do Erasmus, que projetos são? Porque há pessoas, como por exemplo, tu já tiveste a experiência de ir para outros países, outros vêm para cá, trabalham em várias áreas sociais. Pode-se trabalhar em várias áreas. Existem prioridades. Prioridades, por exemplo, neste momento, prioridades inclui trabalhar em várias áreas. Existem prioridades. A democracia, a paz, o faz combate, muita falta agora, não é? Exatamente, o combate à discriminação, a sustentabilidade, as questões da ação climática. Mas temos aqui, eu podia estar aqui a tarde toda a mencionar o que é isto é, mas existem outros financiamentos, financiamentos focados, por exemplo, nestas questões da sensibilização e de ter medidas de combate à discriminação, ao racismo, à xenofobia. Existem financiamentos mais virados para esta área, existem financiamentos também ligados ao apoio de pessoas de imigrantes, existem financiamentos, depois isto... Um sem número. Existem panóplia de financiamentos neste momento. Claro. Muito bem. Olha, estamos quase a terminar esta nossa conversa e calculo que eu pergunto quase isto, faço esta pergunta a todos os nossos convidados, que é a questão da pandemia, que felizmente já passou, e agora estamos numa altura de recuperação. Vocês também estão nesta onda de recuperação. A pandemia também fez os vossos projetos, portanto, ficarem menos intensos, ou não? Ou conseguiram trabalhar em tempos de pandemia e agora estão a crescer? Foi bastante difícil durante a pandemia. Como todos, não é? Toda a gente. Eu acho que nós temos tudo na área social, sobretudo, tivemos muita dificuldade. A nossa atividade é trabalhar com as pessoas. Sobretudo, estamos a falar de educação não formal, é trabalhar diretamente com os jovens. Presencialmente, o online trouxe uma barreira, não nos impediu, nós fizemos atividades online, conseguimos implementar várias atividades em contexto online, mas o contacto é diferente, claro. O distanciamento é diferente, o foco de atenção é muito reduzido. Vou dar um exemplo, nós temos aqui uma atividade, uns clubes de jovens em Algueirão e Martins e em Agualva, e nós estariam planeados para começar no final de meio de 2020, nós só conseguimos de facto implementá-los
em 2021. Foi quando a situação pandémica assim o permitiu. E é complicado, e até as pessoas estavam assustadas também em participar presencialmente. Foi tudo isto, foi uma panóplia de desafios no meio disto tudo. E agora estão numa de crescimento, não é? Agora é numa de crescimento. Aqui a questão, os desafios nós temos projetos. Os projetos aumentam o tempo, mas o financiamento mantém-se igual. E não deixamos de ter despesas durante o período da pandemia. Tivemos apoios de organizações locais, também das autoridades locais, e foi bastante valioso para conseguir superar os efeitos nefastos desta pandemia. Mas neste momento estamos em recuperação, estamos a implementar estas atividades. Temos agora oportunidades para jovens, inclusive aqui para oportunidades para jovens da Tapada das Mercês. Isto está tudo disponível nas nossas redes sociais. Oportunidades em nível internacional, nacional, de envolvimento de jovens a nível aqui da Tapada, de empoderamento. Temos também a nível internacional, mas empoderamento feminino e não só de jovens também. De jovens no geral. Jovens, sim. Geralmente, agora que falo também na parte do feminino, nós temos a maior parte dos jovens que nos chegam são mulheres, são raparigas, jovens, mas nós tentamos empoderar os jovens que realmente necessitam e que estão disponíveis para esse efeito. Agora, estamos em recuperação. Nós tivemos que, durante a pandemia, entrar num processo de, eu não diria estagnação, mas tivemos que parar os nossos planos de ampliação dos projetos, de crescimento, e tivemos que fazer ali um momento de estagnação, porque não estávamos a prever quanto tempo é que se iria estar parado. Olha, o futuro. Já nos falaste aí de muitos projetos. O que é que tens aí na manga a breve prazo para nos divulgares? Então, o futuro. Temos agora um projeto que se ligado a uma rede internacional de organizações que trabalham na área da juventude, chama-se Generation Europe. Vai envolver um grupo de jovens na Tapada das Mercês, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês, em que os jovens vão se reunir, vão se juntar, vai haver encontros de jovens bissemanais, e a ideia é que os jovens passam a discutir, explorar vários temas sociais e que escolham, dentro dos temas sociais, temas que lhes interessem para desenvolverem ações a nível da comunidade. Vão conhecer a sua comunidade, vão ver de outra forma, e mais do que isto tem uma vertente internacional. Os jovens vão poder participar em intercâmbios de jovens, porque isto está a acontecer, este programa vai acontecer em vários países. Nós temos uma parceria com um país, com uma organização alemã e com uma organização húngara, e eles vão estar a fazer o mesmo trabalho a nível local. Vão ter o seu próprio grupo de jovens, os seus grupos de jovens vão também explorar temas e vão escolher a sua, digamos, as áreas de trabalho, aquilo que lhes interessa, aquilo que é importante para eles, como grupo. E há a hipótese desses jovens virem cá e os daqui irem lá? Exatamente, vamos ter momentos em que vamos juntar os jovens para eles saberem o que é que cada um está a fazer e como é que se podem ajudar, conhecerem-se, conhecerem os países. Vai haver um intercâmbio cá, vai haver um na Alemanha, vai haver outro na Hungria, e isto é um programa de que vai levar pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos em que se vai trabalhar isto, e os jovens, mediante o seu tempo, podem participar. Estamos a falar de jovens entre os 13 e os 16, se não me engano. Temos também, agora para o futuro, vamos iniciar em breve clubes de jovens, os clubes da Tua, também são para jovens entre os 14 e os 18 anos, e queremos iniciar aqui na Tapada das Mercês também um dos clubes. Temos outro clube também em Agualva, e estão abertas ainda as inscrições. Trata-se de capacitação dos jovens, de envolverem-se todos os fins de semana em atividades. Conhecerem outros jovens, conhecerem os problemas sociais da sua área, discutirem temas que lhes são de interesse. Isto que é num ambiente inclusivo, num ambiente em que não há aqui professores, não há professores, não há... A ideia é que nós estamos lá a ajudar só a criar um ambiente para que eles possam participar. Vai ter atividades giras, vai ter visitas, vai ter acampamentos, vai envolver tudo vai envolver este tipo de atividades ao longo de vários meses.
Muito bem. E para quem esteja interessado em participar nessas atividades, quem e como é que pode ter informação e quem deve contactar? Jovens que nos estejam a ouvir, é Instagram, YouTube, procurar, está lá tudo, está lá os links, vai dar para os sítios, para o site onde podem encontrar estas atividades. Tem tudo pelo Instagram, conseguem aceder a todas estas oportunidades. Outras organizações podem ir diretamente ao nosso site. E qual é a morada do site? youthcoup.pt. Ok. Youthcoup de Y-O-U. Yeah. Pronto. E também pelas nossas redes, também chegam lá, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, nós divulgamos tudo por estes meios todos. Qualquer coisa, é só ligar para nós, liguem. Temos WhatsApp, temos número de telefone, temos e-mail, podem nos ligar. Outra coisa que nós estamos já a fazer... E vão ligar para onde? Quais são os números? Ou está tudo no Instagram? Está tudo, eu não sei de cor, está lá okay. tudo. Boa. Está tudo no nosso site, no nosso Instagram. Outra coisa que nós temos também, temos um ponto de informação jovem. O objetivo deste ponto de informação jovem é todos os jovens que queiram saber sobre oportunidades de participação a nível local, oportunidades a nível de atividades, de conhecer mais sobre a sua comunidade, terem apoio para os seus projetos, apoio para fazer o seu currículo, a sua carta de motivação, saber mais sobre oportunidades de Erasmus mais de mobilidade internacional, de voluntariado local ou internacional. É só entrar em contato connosco, também está disponível, também podem aceder pelas redes sociais, é youthcoup.pt/infopoint, e nós damos apoio nestas variadas áreas, e isto aplica-se também às organizações, se quiserem, por exemplo, escolas, pessoas que sejam professores, que nos estejam a ouvir e queiram que nós vamos às escolas, até alunos que podem propor isto aos vossos professores. Solicitar? Sim. Proponham, os professores estão sempre abertos, podem não ter tempo, mas estão sempre abertos a fazer este tipo de atividades. Nós vamos às escolas e fazemos este tipo de atividades, informamos, fazemos formação para uma turma sobre um destes temas em específico. Muito bem, não há desculpa para não há desculpa, exatamente, não há desculpa, é só entrar em contato connosco, mandem mensagem pelo Instagram, mandem pelo Facebook, liguem-nos, se não por algum motivo não respondermos, tentem sempre falar por outros meios, mas estamos disponíveis. Sim, senhor. Jorge, foi um prazer estares aqui connosco. Espero que num futuro próximo possas cá vir contar-nos outras novidades e mais novidades. E já agora quero que repitas mais uma vez qual é o vosso Instagram, para que as pessoas lá vão e para que vos contactem e para que vocês possam cada vez possam ajudar cada vez mais jovens. Exatamente. YouTube. Basta procurar YouTube e facilmente encontrarão no Instagram. No Facebook é Cooperativo YouTube e o nosso site youthcoup.pt. Qualquer coisa também, depois poderei, nos comentários do stream, podemos também pôr esta informação. Muito bem. Obrigadíssimo. Obrigado eu, e também é um prazer estar aqui, e esperemos também que haja outros momentos para outros temas. Esperamos. Nós estamos aqui sempre disponíveis para vocês virem aqui falar sobre as vossas atividades. Está bom? Está bom. Muito obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente. Obrigado.